Oi, tudo bom? Vamos falar então sobre quem já está, né? Que a gente começa falando da palavra de Deus, então a pessoa aceita Jesus e já está na caminhada, né? Se ainda não está, pela fé já está. Já está ouvindo, já está na caminhada, fazendo tudo certinho. O que eu falei ontem? Pessoa meia lelezinha, né? Que fica criando coisa. Mas não existem só pessoas assim, tá? Existem na fé, dentro do lugar que era para ser só de pessoas sinceras. Às vezes tem líder e a gente sabe, né, que o psicopata, ele sempre vai buscar cargos né, de relevância. É uma pessoa que ela não fica triste, ela não vai ficar irritadinha. Ah, eu vou desistir. Não, ela é focada, né? É uma pessoa sem sentimento. Às vezes ela é narcisista, ela é psicopata. E é uma pessoa que não é legal, tá? E às vezes ela tá numa posição de autoridade na casa de Deus e ela não é uma pessoa legal. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso está na Bíblia. Tá lá em Mateus 23. Vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem organizou a nação, a fé, né? Quem organizou o tabernáculo, separou quem cuidava dos utensílios sagrados, tudo isso foi Moisés, tá? Então, na cadeira de Moisés, que liderava um homem de Deus que Deus escolheu, que pagou um preço, que era um príncipe do Egito e abandonou tudo para salvar seu povo, Moisés. Então, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, né? E fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Quer dizer, o que eles falam é certo, mas o que eles fazem é errado. Então não faz o que ele faz, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Quer dizer, vem aí líderes que exigem tudo do povo, 24 horas por dia, né? E ele não faz nada. A gente viu aí o famoso investigador, né? O pastor esse que era investigador, uma vergonha, né? E outros que exigem do povo, mas eles mesmos não fazem nem 1%, nem o básico eles não conseguem fazer. Mas eles exigem uma religiosidade absurda. No tempo de Jesus já tinha essas pessoas, tá? Eles não fazem nada certo, mas eles querem que tu faça certo por ti e por eles. O Senhor Jesus em algum momento vai te dizer assim, ó: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tá? O Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. E Deus só quer que você seja uma pessoa boa, honesta, cumpra os mandamentos, mas os mandamentos de Deus, eles não são penosos. A vida com Deus, ela é uma vida maravilhosa, tá? Então, por isso que eu falei, ter essa vida com Deus, ter essa vida correta e não ficar dependendo da palavra do A, do B ou do C. Porque eles vão botar fardo nas pessoas que nem eles podem carregar, eles não suportam. Tipo assim, é pecado pintar o cabelo. A mulher deles pinta o cabelo, mas a tua é pecado. Tu não pode... Pra ti é pecado, pro líder lá não é. Usar tênis é pecado, mas ele em algum momento que ele vai pro exterior, porque ele já tá, ó, ganhando, já é rico, usando da obra de Deus se tornou rico, ele vai para a França, ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, lá ele vai usar tênis, tá? Aqueles absurdos que você vê na internet agora, que o cara fala que usar tênis é pecado, usar jeans é pecado, e em algum momento ele vai usar, porque é uma coisa normal, tá? Então eles vão criar esse tipo de obstáculo que nem eles aguentam, tá? Isso é só para atrapalhar a obra de Deus, e naquele tempo já tinha. Quer dizer, eles põem aos ombros dos homens, quer dizer, um fardo terrível. Eles, porém, nem com o dedo podem mover o fardo que eles botam nos ombros dos outros, tá? E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens. E quando eles falam esses absurdos, tem gente que aplaude. E tem, né? Sempre tem. Só tem gente para se passar porque tem bestão aplaudindo.
e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Quer dizer, essas aqui são as roupas judaicas, né, que Jesus pregava na sinagoga, Jesus um rabino judeu. Mas hoje em dia nas igrejas tem, né, sacerdotes que se sentem, né, super, né, usam outras roupas, mas é a mesma coisa. E amam os primeiros lugares nas ceias, que a gente falou sobre o narcisismo. E as primeiras cadeiras na sinagoga, né? E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, rabi, mestre, mestre. Eles gostam de se aparecer e gostam de ser ovacionado. Quando quem é de Deus é humilde, né? Porque o próprio Deus é humilde. O pessoal de Deus não tem a necessidade de ser sempre lembrar, ai, fulano teve aqui. Não, esses aqui exigem que sejam lembrados, né? Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Quer dizer, Deus te deu um cargo, Deus te deu uma unção, tá sobre ti, uma responsabilidade, um ministério, uma igreja, mas não esquece que tu é um ser humano, tá? Tu faz xixi e defeca, tu é só um ser humano, não é Deus, tu não tá nessa posição, baixa a tua bola, tá? No final, tem um ser humano igual aos outros. Fica te achando. Grande a Deus, como eu sempre digo. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Claro, daí as pessoas, né? As pessoas tantando a cabeça, tem gente que é tanta. Tu tem pai terrestre? Ele está dizendo que ninguém não chama o pastor de teu pai. Não chama o sacerdote de teu pai. Teu pai está no céu. Tu também tem o pai terrestre, né? E até é importante tu ter respeito pelo teu pai, chamá-lo de pai, mas isso aqui tá falando nos mestres do templo, que quer ele ser chamado. Não, ele não é teu pai, tá? Ele tá lá pregando, no máximo se quiser chamar, pode chamar de irmão. Que tirando o teu pai, o resto pode ser até irmão, mas pai é só um, que é Deus, tá? Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Como eu falei, o sumo sacerdote é quem? É o Senhor Jesus Cristo, tá? Ele é o único mestre. Quando vier um fulano todo, pompa, circunstância, não. Um só é mestre, porque é a palavra de Deus. Tu orar e ler a Bíblia, o próprio Deus te revela, o próprio Senhor Jesus, que ele é o verbo vivo da palavra. Ele é o mestre. Então, para de babar ovo, tá? O maior dentre vós será vosso servo. Quer dizer, o que for maior, como Jesus sendo o maior lavou os pés, o maior tem que ser servo, senão não é de Deus. Então, né, essa obra não é de Deus, porque tem identidade as coisas de Deus, elas têm identidade. E a identidade está na Bíblia. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai aos que estão entrando. Quer dizer, não deixa as pessoas se converter. Como eu falei, a pessoa vive toda correta, fica criando pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo, criando unicórnio que não existe para as pessoas perder a vontade, porque daí a pessoa desanima, ela tá fazendo tudo certo. Cada dia a pessoa inventa uma coisa. Cada dia falta alguma coisa assim estratosférica. Tipo, é pecado usar tênis, é pecado usar jeans. Essas coisas idiota. Fecha o reino dos céus para as pessoas. É pecado usar maquiagem. É pecado... Entendeu? Eles não entram no céu, porque são mentirosos, que isso não é pecado. Então, o pastor Sandro, gosto muito de assistir o pastor Sandro. São mentirosos, eles não entram no céu. E não deixa os outros entrar, né? Porque se tu for trabalhar, tu precisa te maquiar para estar bem apresentada. Aí tu já atrapalha a pessoa. Uma mulher trabalhando é muito mais decente uma mulher trabalhar de calça, que tem que subir em alguma coisa e não vai aparecer a tua intimidade. Não, é pecado usar calça, a mulher usa vestido. Jesus, o Senhor Jesus usava vestido.
tá? Os homens do tempo de Jesus não cortavam o cabelo, não raspavam a barba. Então deixa os homens, todos esses homens que inventam um monte de bobagem, daí tu diz assim, tá, cara, tu começa a pesquisar um vestido de linho só de algodão, uma sandália que Jesus usava e deixa teu cabelo crescer a tua barba. Pra ver se esses bocó vão fazer. Não vão fazer, né? Porque é impossível tu viver como Jesus viveu no tempo dele. A gente tem outra civilização. A gente, dentro da nossa civilização, nós temos roupas decentes, sim. Adequada, sim, maquiagem. Mas a gente vive em outra civilização, tá? E daí eles querem botar um fardo na pessoa. Impossível. Fechando a porta dos céus. Criando idiotice que não tá na Bíblia. Tá bom? Tá? Vamos lá. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, quer dizer, vão até pro inferno, né? Porque eles querem se aparecer tanto que eles vão perder a salvação. Vão pro inferno. E nem deixais entrar aos que estão entrando. O que eu falei esses tempos em outro vídeo? Que eu falei, a pessoa tem que se lembrar que ela é um ser corpo, alma e espírito. Tu tem que ter um lazer, tu tem que ter um prazer, tu tem que ter uma diversão. Ninguém aguenta viver nesse radicalismo, tá? Por que eles perdem a salvação? Porque daí se eles vivem nesse radicalismo, uma hora eles vão cansar e eles vão sair e fazer bobagem. Porque a pessoa que tá infeliz, extremamente feliz, o que ela faz? Ela é a necessidade dela de continuar, ou se suicida de tão infeliz que ela tá, né? Ou ela vai pecar porque dela precisa de um prazer imediato. E daí, às vezes, as pessoas fazem coisas absurdas, vergonhosas, porque ela tá desesperada por ter prazer, porque ela é infeliz, tá? É isso que gera. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva, sobre o pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Quer dizer, tá de olho no dinheiro das pessoas, tá desesperado para passar a perna, que a viúva representa assim. As pessoas mais sensíveis, ela não tem um protetor, ela não tem um homem para proteger, né? Então, estão de olho para tomar as coisas da viúva, né? Passar a perna, doente. Mas o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas, tá aqui, ó. Sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, um novo convertido, para ganhar uma alma, né, para Jesus, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, né? Que eles vivem na hipocrisia, daí vem essas pessoas que eles convencem de se converter, e aí eles criam essa carga e fazem a pessoa ser 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Porque geralmente o aluno é melhor que o professor. Só que no caso o professor é um hipócrita. Então o aluno é 2 vezes mais filho do inferno, né? Merecedor do inferno do que esse cara que ganhou ele. Tá? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, se jurou que vai dar, tem que dar. Dinheiro, dinheiro. Oh, desespero por dinheiro, né? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Oh, e dinheiro em primeiro lugar, só pensa em dinheiro, né? Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por todo aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que assentado nele está. E aí vai, gente. Então, por que eu tô falando? Jesus sabia que existia, tá? Deixou na palavra dele. Tem essas pessoas, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que usam de cargos eclesiásticos para se prevalecer. São pessoas mal intencionadas, né? Sempre existiram. No tempo que Jesus veio na Terra já existiam. E hoje elas continuam existindo. Por isso que eu digo, lê Bíblia, busca o Espírito Santo, ter a tua comunhão.
tá? Tu tá fazendo, faz uma lista, faz uma pesquisa, o que que é pecado, o que que não é pecado. Quando tu tiver tudo certo, tu tá agindo certo, tu sabe, a gente tem consciência, tá? E se às vezes a consciência tá meia cauterizada, pede ao Espírito Santo, abre as minhas ideias, fala comigo, meu Deus, age na minha consciência, abre isso aqui, ó, abre essa cachola aqui e me mostra o que que eu tô de errado. Mas se tu fazendo tudo certo, não vai atrás de delírio de pessoa, não vai atrás de doença mental ou de sem vergonhice, né? Porque é pra pessoa viver presa ali com medo, acreditando em mentira. Tenha confiança, gente, se a consciência não te condena, tem paz para com Deus. Vive em paz com Jesus. E esse lugar, essa pessoa que tá tornando a tua vida um inferno, tá? Tu aceitou Jesus para viver no céu, no reino de Deus, tá? Que a gente vai ter tribulação, vai ter. Que a gente vai ter dificuldades na vida, vai ter, mas não dificuldades criadas por um líder religioso. Problemas criados na imaginação dessa pessoa, sei lá, que é um narcisista, que é um psicopata, que é uma pessoa provalecida, não. Não seja refém. Então, sempre lê a Bíblia, pede Deus me dá sanidade mental, me dá força emocional. E se tiver que ir embora de um lugar absurdo que diz que tênis é pecado, vai embora, tchau e benção. Jesus me leva para uma igreja que seja tua, tá? Buscar sempre ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Nós vamos pro céu, a gente vai pro céu, a gente vai ter as alegrias na vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a gente vai se alegrar, vai viver em paz, sem viver no pecado, sem viver na iniquidade, mas Deus tem alegria na terra, o povo de Deus sempre foi alegre, sempre foi um povo feliz, né? E a gente sempre buscou força na alegria do Senhor. Tem um momento que a gente vai jejuar, mas vai ter momentos de festa, vai ter momentos de alegria, tá? E Deus nos livrou desde o início, Deus tira da escravidão, não coloca, tá? Moisés tirou o povo da escravidão, depois eles quiseram escravizar a mente das pessoas, pede Senhor Jesus, livra a minha mente, tá? Não seja escravo de pessoas, de líderes religiosos, tá? O Senhor morreu para nos fazer livres. Não vamos nos colocar debaixo de julgo humano, de homens que têm mania de escravista, de querer escravizar a mente das pessoas, tá? Jesus morreu para te fazer livre, seja livre. Tenha o seu tempo com Deus, tenha a sua oração particular, tenha a Bíblia sempre à mão, sempre lendo, sempre aprendendo, tirando um dia, tá? Que daí você nunca vai ser enganado, tá? Pede, Jesus não deixa eu ser enganado, tá? Não deixa eu ser enganado, nem tem pessoa que domina humilhando as pessoas e tem outros que é adulando, tá? Tem duas formas de tentar dominar a mente. Pede, Jesus, me liberta, que eu só venha ouvir a ti e obedecer a tua palavra, tá bom? Hoje foi um pouquinho mais comprido. Um beijo, até a próxima.